Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34. Jesus Cristo é interrogado, é perguntado por um escriba sobre o primeiro mandamento. O escriba era um perito na lei, alguém que dominava toda a escrita da lei, todos os fundamentos da lei. Fazer esta pergunta a Jesus Cristo tinha um único propósito: colocá-lo em dificuldade. Por mais que o evangelista Marcos não enfatize esta finalidade da pergunta do escriba feito a Jesus, mas com certeza, conhecendo quem era o escriba naquele contexto, não podemos ter uma outra conclusão. E de repente, uma pergunta, Jesus Cristo dá duas respostas. Então, ele perguntando qual é o primeiro, Jesus fala do primeiro e o mais importante, o maior. E o apelo feito, e aqui dito por Jesus Cristo, sobre a necessidade de ouvir, mostra bem que o povo não tinha mais tempo para ouvir. E ouvir é o processo, é o método mais seguro da transformação. Quem não ouve tem dificuldade de mudar. Olhe bem como vive a nossa sociedade. Olhe bem como vive a nossa juventude, esta geração que está aí crescendo na velocidade da luz, do som. Eles têm muita dificuldade de ouvir. E o fato de não ouvir mostra uma identidade nebulosa. Difícil de se observar, de perceber. A pessoa que tem dificuldade de ouvir, ela tem dificuldade de mudança, de transformação. E quem ouve qualquer coisa, que é o caso de muitos entre nós, sobretudo os nossos filhos, às vezes os nossos netos, procure ver que uma criança que ouve música muito agitada, um funk, um rap, alguma coisa, dificilmente ela é uma criança calma. Ela também, por ouvir músicas mais em ritmos mais acelerados, músicas mais agitadas, automaticamente ela desenvolve isso quase que naturalmente na sua vida, porque ela vai adaptando a sua vida àquilo que ela ouve. E sem falar, meus irmãos, que se você parar nas ruas, quem mora, no nosso caso, aqui em São Paulo, as pessoas hoje, elas andam parecendo zumbis, com fone de ouvido, aquele tampão no ouvido, celular numa mochila, numa bolsa, porque também não pode andar exposto, porque o risco de ser roubado é muito alto. Mas as pessoas, elas não se olham, elas não se veem mais, porque o que elas ouvem, nem nós sabemos.
Por isso, a necessidade, este apelo trazido por Jesus Cristo, a necessidade de ouvir, isso faz com que nós apertemos o botão da vida na urgência de aprender a ouvir. Aquele episódio do homem possuído por um demônio que falava com dificuldade, quando Jesus se depara com aquela realidade, o primeiro processo, a primeira atitude de Jesus para fazer com que aquele homem ele fosse curado, Jesus toca aonde? Primeiro nos ouvidos. O homem falava com dificuldade porque ele não ouvia. Então o processo da cura de quem tem dificuldade nas relações, da comunicação, é ouvir. Toca primeiro nos ouvidos do homem e depois toca na língua do homem. Quando Jesus traz aqui o apelo, ouve, ó Israel, o povo não tinha mais tempo para ouvir. Quem não é capaz de silenciar, quem não é capaz de parar um pouco, com certeza pode viver neste agitado da vida, nesta montanha-russa de um processo de vida, de um comportamento de vida, que as mudanças acabam sendo impossíveis. Então, quando ele diz, olha, este é o primeiro e o maior e não existe outro, ouvir para compreender a dor do outro, Por isso, amar o próximo como a si mesmo. Quem ouve o apelo de Deus se abre à prática do amor, à prática da caridade. A dificuldade de viver bem entre nós é porque nós temos dificuldade de ouvir Deus. A dificuldade de nos sensibilizarmos com o gemido, a dor, o clamor do outro, é porque nós não somos capazes de ouvir. Por isso vivemos este dope, este anestésico da vida, porque nós não somos capazes de parar para ouvir o outro. Então, ouvir é abrir-se à necessidade do irmão. Este é o primeiro e o maior, é amar o próximo como a si mesmo. E Jesus, no versículo 33, ele diz, amá-lo de todo o coração, de toda a tua mente e com toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha só, esta é a resposta dada pelo mestre da lei, Mas ele disse, bem, Jesus, muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. É a conclusão. Jesus Cristo faz com que o escriba, ele perceba esta urgência, esta necessidade. Meus irmãos, hoje a igreja celebra um grande santo, São João de Deus. Nasceu em Portugal em 1495 e morreu na Espanha em 1550. Camponês, militar e comerciante, sentiu-se chamado a servir a Cristo nas pessoas dos doentes. Criou hospitais onde, cheio de confiança na providência de Deus e solicitando a cooperação dos bons, cuidava com extraordinária solicitude dos enfermos do corpo e do espírito. Fundou a Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que aprendamos a ouvir o apelo de Deus, colocar em prática a serviço dos irmãos, do amor, da caridade. E no dia de hoje, em que nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres, esta mensagem também sob a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe, mulher, esposa,
aquela que soube bem ouvir o apelo de Deus, aquela que através do anjo soube bem parar para ouvir e num diálogo lindo com o anjo Gabriel se colocou totalmente a serviço. Que neste dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, que Nossa Senhora interceda por você, mulher, por você, discípula de Jesus, você, filha, esposa, mãe, neste dia lindo que você receba do ambiente da sua casa, do seu trabalho, a proteção divina, a proteção de Deus, sob a proteção de Nossa Senhora e Nossa Mãe. Um feliz e santo e abençoado Dia Internacional da Mulher. Que Deus te abençoe e te proteja. Parabéns, queridas mulheres. Que Deus te livre de todos os males, livre a tua casa, a tua família, te dê sempre a paz, a sabedoria, a capacidade de escutar Deus e colocar em prática em gestos transbordantes de amor. Parabéns. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.